Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 12º ano. Este vídeo vai incidir então no tema das funções, mais concretamente na função exponencial e na resolução de equações. Bem, este é um item de grau elevado, ou seja, estamos perante uma equação exponencial, mas que não é muito fácil. Vamos então perceber como é que se resolvem este tipo de equações. O exercício é o seguinte: resolve então em R a seguinte equação exponencial, onde temos 2x vezes e elevado a x, menos 2x mais 2 vezes e elevado a x, menos 2 igual a 0. Olhando assim para a equação, nós percebemos que temos aqui um produto entre um polinómio e uma exponencial, onde esse produto foi desenvolvido. Reparem que vocês têm aqui x vezes e elevado a x, têm assim aqui um produto, né, entre um polinómio e uma exponencial. Quando vocês repararem que têm este tipo de situações, podem ter, por exemplo, x² vezes e elevado a x, ou situações desse género, uma mistura entre exponenciais e polinómios, a estratégia para resolver este tipo de equações passa por vocês adotarem um processo de separação entre o polinómio e a exponencial, onde esse processo consiste em fatorizar, arranjarem uma forma de fatorizar este primeiro membro, de modo a depois conseguirem aplicar o anulamento do produto. Ou seja, nós vamos tentar fatorizar o primeiro membro, de certa forma separando em dois fatores o polinómio da exponencial. Olhando assim para o primeiro membro e iniciando já imediatamente o processo de separação, o que me apetece fazer já aqui é, por exemplo, colocar este 2 que se repete em todos os termos em evidência. Sendo assim, esta equação seria equivalente a eu colocar assim o 2 em evidência, e colocando o 2 em evidência ficaria com x vezes e elevado a x menos x mais e elevado a x menos 1 igual a 0. Bem, eu neste primeiro passo apenas pus o fator 2 em evidência, mas o que eu preciso mesmo é de conseguir separar o polinómio da exponencial. Para conseguir separar o polinómio da exponencial, eu terei que perceber termos que tenham elementos em comum. Por exemplo, olhando aqui para estes dois termos, eu vejo que o x aparece em ambos. E se o x aparece em ambos, eu posso apenas nestes dois termos colocar o x em evidência. Reparem que também poderia fazê-lo com estas duas estruturas, onde nós temos e elevado a x. Podia também colocar nestes dois termos o e elevado a x em evidência, mas agora apetece-me, visto que olhei para isto em primeiro, colocar nestes dois primeiros termos o x em evidência. E então dessa forma isto seria equivalente a eu ter 2, abrir agora assim parênteses retos, colocando nestes dois primeiros termos o x em evidência, eu obteria x, abrir parênteses, e ficava assim com e elevado a x menos 1, fecharia então parênteses, e depois, ao continuar com o resto da expressão, eu obteria e elevado a x menos 1 e fecharia então aqui os parênteses retos, e isto então seria igual a 0. Em seguida, reparem que depois desta primeira fatorização, olhando aqui para dentro, olhando para este segundo fator, eu percebo que nestes dois termos também há algo que se repete. Nestes dois termos, o e elevado a x menos 1 repete-se em ambos, o que quer dizer que eu posso aqui dentro deste segundo fator aplicar uma segunda fatorização, colocando esta expressão e elevado a x menos 1 também em evidência. Então obteria 2, abriria então parênteses, colocaria o e elevado a x menos 1 em evidência, e elevado a x menos 1 em evidência, e reparem que deste primeiro termo ficaria então com x, e do segundo termo, visto que o que eu tenho é e elevado a x menos 1, então apenas adicionaria uma unidade. Bem, para percebermos se esta fatorização está bem feita, nós podemos, por exemplo, aplicar a propriedade distributiva depois de termos isto tudo fatorizado e perceber se voltaríamos à expressão inicial. E reparem que se fizesse e elevado a x vezes x, eu obteria este
termo. Se fizesse a elevado a x vezes 1, obteria este. Depois, se fizesse menos 1 vezes x, obteria aqui o segundo. E se fizesse menos 1 vezes mais 1, obteria aquele quarto termo. Então, o processo de fatorização está correto. Agora, é só resolver aplicando, posso soltar as expoentes retos, não há problema nenhum. Agora é só resolver a expressão aplicando a lei do anulamento do produto. Visto que temos o primeiro termo fatorizado, temos aqui 2 vezes a elevado a x menos 1 vezes x mais 1 igual a 0, e apelando então à lei do anulamento do produto, que pode ser aplicada. Vocês podem ter mais que 2 fatores, não há problema nenhum, até podemos ter 10 fatores, desde que tenhamos esses 10 fatores todos a multiplicar entre si e que seja igual a 0. Reparem que neste caso eu tenho aqui um produto entre 3 fatores, ou seja, A vezes B vezes C igual a 0, onde A seria este fator 2, B seria este fator e elevado a x menos 1 e C seria então este fator x mais 1. Sempre que vocês têm um produto de fatores igual a 0, estas equações resolvem-se dizendo que, quer dizer, para um produto ser igual a 0, algum dos fatores, ou então os fatores em simultâneo, terão de ser 0, ou seja, A igual a 0, ou B igual a 0, ou C igual a 0. E sendo assim, temos a equação resolvida. Reparem que 2 igual a 0, 2 igual a 0, isto seria uma equação impossível, não é? Temos aqui uma equação impossível. Quanto ao segundo fator, teríamos e elevado a x menos 1 igual a 0, ou o terceiro fator, x mais 1 igual a 0. Vamos resolver, visto que a primeira equação é impossível, agora resolveríamos esta. Teríamos e elevado a x igual a 1, ou x igual a menos 1. Para resolver esta segunda equação, ou melhor, esta segunda igualdade que temos aqui, é fácil, basta manipular o 1 para uma potência de base E, o que ficaríamos então com E elevado a x. O 1 será E elevado a 0, o que quer dizer que aqui o x seria igual a 0. Então as soluções desta equação seriam simplesmente, ou seja, o conjunto de solução seria simplesmente menos 1 e 0, e teríamos então a nossa equação exponencial resolvida. Lembrem-se disto, sempre que vocês tiverem equações com exponenciais e polinómios, é uma pista de que vocês tinham um produto entre uma expressão exponencial e um polinómio, mas têm este produto desenvolvido. A estratégia é tentar encontrar uma forma de fatorizar para depois aplicarem o anulamento do produto. Fico então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.